que nós precisamos entender. Tudo começou no Éden. Deus criou, Deus fez toda a criação, Deus fez tudo do melhor, Deus criou o ser humano. E logo, não sabemos quando, se foi algum tempo, pouco tempo, muito tempo, o homem, o ser humano, ele cai. Ele permite que o pecado entre na vida, no mundo, porque foi através de um homem. A palavra de Deus diz que através de um homem entrou o pecado no mundo, através de Adão entrou o pecado no mundo. Então ali já começa todo o plano de Deus, embora o plano de Deus já estava pronto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano. Deus nunca teve plano B, Deus sempre teve o plano original. Deus já tinha um plano desde antes dele fundar o mundo. Já havia o plano do resgate para mim e para você. Por isso nós não podemos aceitar viver uma vida de derrota. Problemas nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter, inseguranças nós vamos ter, vamos passar muitas tribulações, porque a Bíblia fala que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós precisaríamos ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, nós vamos vencer também. Nós sabemos a palavra do Senhor, mas nós não sabemos pôr em prática essa palavra. E nessa manhã Deus tem falado comigo sobre isso. E nós vamos entender então que lá na criação, o que Deus fez? Deus ali faz o primeiro sacrifício, que é matando um animal, para que daquele animal que foi morto, foi aspergido aquele sangue, ele pudesse criar vestimentas para o homem. Por quê? Porque o homem começou a ter a consciência do seu estado de nudez. Até então, quando eles estavam sem pecado, eles não percebiam, não tinham noção, não tinham maldade. Eles não tinham maldade. É como uma criança quando nasce, elas não têm maldade, mas conforme ela vai crescendo, ela começa a ter malícia. E é isso que começou a acontecer. Essa malícia, esse mal, essa sujeira entrou no sangue humano. Então o pecado, ele entra não só no ar, o pecado ele entra no sangue. E aí o que acontece? Conforme vai passando as gerações, porque está no sangue, este pecado foi passando de um para outro. Vai nascendo os filhos contaminados. É como uma doença mesmo, que não tem cura, que está no sangue. É contraído, a mulher está grávida, o neném nasce com aquele mal. É exatamente isso o pecado. Por isso foi necessário ser feito um sacrifício de sangue. Só que na verdade, lá em Hebreus vai falar exatamente que Hebreus capítulo 9 fala que todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, ali no Éden foi o primeiro exemplo do que realmente viria lá na frente, com o Senhor Jesus. Então, aqui em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 21, nós podemos perceber isso que eu falei sobre o derramamento de sangue para expiar esse pecado do homem. O tempo foi passando, nós vamos ver que dentro da história, Deus separa um povo, Deus cria alguns rituais, para que na verdade pudesse estar fazendo alusão àquilo que viria de acontecer com Jesus. Porque na verdade todo aquele sacrifício que havia lá, que o sacerdote matava aquele animal, aspergia aquele sangue, na verdade era uma forma de encobrir o pecado. Na verdade não havia perdão daquele pecado. E então através daquela expiação, a Bíblia fala que todos os anos eles iam até o sacerdote, eles levavam o novilho, levavam o animal, fazia-se o sacrifício, e então aquele sangue era derramado, e aquilo era um ato de cobrimento de pecado, tá? Então o pecado era encoberto. Então lá em Hebreus a gente vai ver
o autor falando e explicando exatamente sobre isso. Se você puder, depois em sua casa, você lê todo o livro de Hebreus para você entender como que era feito isso, todo esse ritual no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Porque no Antigo Testamento, aquelas coisas que aconteciam, elas estavam apontando para Jesus, aquilo que viria de acontecer. Porque um animal, na verdade, ele não tinha condição de perdoar os pecados. Porque através de um ser humano que entrou o pecado. Então era através do ser humano que o pecado também deveria sair. Então, aqui em Hebreus vai estar falando exatamente sobre essas festas que os judeus comemoram até hoje, que eles chamam de Yom Kippur, que é o dia do perdão. E eles então celebravam aquela festa todos os anos, para relembrar a importância de ter os seus pecados perdoados. Porém, no Antigo Testamento não havia perdão. Eles haviam que como uma desculpa, um encobrimento daquele pecado. E aí nós vemos, já no Novo Testamento, João Batista então pregando no deserto. E quando ele está batizando, ele está lá pregando no deserto, Jesus passa. Então, João olha para Jesus e fala para os seus discípulos e fala para todas aquelas pessoas que estavam ali e falava assim, apontava para Jesus e falava: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem, eles conheciam o Antigo Testamento, mesmo que nós temos. Eles praticavam todos aqueles rituais para o quê? Ter o seu pecado encoberto. Mas João Batista está falando assim, esse aí é o Cordeiro. Esse aí é o que Deus preparou antes da fundação do mundo para o quê? Retirar o pecado. Para tirar o pecado. Então, meu irmão, quando nós estamos celebrando a Jesus, nós não viemos aqui somente para pedir uma bênção. Nós estamos aqui reconhecendo e exaltando a um Deus que fez algo que ninguém neste mundo é capaz de fazer. Nada neste mundo é capaz de perdoar o meu e o teu pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe uma só pessoa neste mundo. Não existe o mais santo, o mais puro, o mais perfeito. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença. Que nós temos um Deus que tira o pecado da humanidade. Nós servimos a um Deus que deu o seu próprio Filho. Porque a palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem entrou a graça, entrou a vida, entrou o perdão desses pecados. Somente um homem, que é Jesus Cristo. E muitas das vezes nós estamos aqui na presença do Senhor, nós falamos de Jesus, mas nós não temos consciência do que realmente é Jesus. Cantamos aqui falando sobre poderoso esse nome é, mas a gente não sabe na prática o poder deste nome, Jesus. Então aqui vai estar falando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado original, aquele pecado lá do Éden. Jesus é o único que pôde e que fez, tirando esse pecado original. Amados, uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: todos nós que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos e nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Quando você passa pelas águas do batismo, como nós vamos ter semana que vem, você está confessando publicamente que você não vive mais para você, que você a partir de hoje vai viver para Deus. Isso significa que todo aquele sacrifício que Jesus teve na cruz, fez na cruz, é seu direito. É seu direito, e Satanás continua mentindo, soprando mentiras no nosso ouvido, falando que você não merece, falando que você é um pecador, que você não tem jeito. É o que Satanás fala.
Mas hoje, nessa manhã, nós vamos aprender como nós vamos calar a boca do inimigo. Amém? Nós vamos nos levantar como filhos de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje é o seu dia. Porque as promessas de Deus é para os filhos de Deus. É para aqueles que entregam. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo para o quê? Para todos aqueles que nele crê. Receba a vida eterna.